Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras, continuando o nosso estudo sobre a predestinação, os decretos de Deus dentro desse tema maior, a predestinação. E hoje estudaremos algumas características ou propriedades dos decretos de Deus. Começaremos com uma oração, pedindo a bênção do Senhor. Oremos então. Senhor nosso Deus, Tu és santo, Tu és bondoso, Tu és soberano sobre tudo, sobre todos, e é a razão da nossa vida. Tu és o nosso Deus. Adoramos o Teu nome, bendizemos a Ti e agradecemos pelo dia, por todo o cuidado paternal do Senhor e pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra neste momento. Pedimos o Teu auxílio, o auxílio do Teu Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra e também a prática da mesma, para que sejamos operosos praticantes como ensina a Tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Muito bem, os decretos de Deus. Deus decretou tudo o que acontece? Ele é tão soberano assim? É Ele que então dá origem a tudo que existe, desde dos conceitos inicialmente, né? Até os seres passando a existir, sejam eles seres morais, sejam seres inanimados, sejam seres não morais, como os animais, ou os seres inanimados. Deus trouxe à existência tudo o que acontece, e Ele é tão soberano assim. Vimos que sim, vimos que é exatamente isso, vimos já os temas aí apresentado no slide, a necessidade de uma declaração prévia e de uma exposição da doutrina dos decretos de Deus, o significado do termo, a declaração da doutrina dos decretos de Deus, argumentos que provam a doutrina, algumas características dos decretos, é o que nós estamos estudando. Decretos positivos e permissivos serão estudos futuros e o objetivo dos decretos. Vamos então seguir com o nosso estudo, algumas características ou propriedades dos decretos. Nós veremos aí esses que eu já apresentei. Os decretos de Deus têm certas características ou propriedades que passo a considerar agora, se bem que um tanto resumidamente. E a primeira é unidade. Unidade, uma das propriedades do decreto de Deus, né? Uma das propriedades é que eles são realmente um e são muitos, como talvez sejamos levados a pensar quando o termo é empregado no plural. Falamos dos decretos de Deus no plural porque somos criaturas do tempo e na limitação de nossas faculdades não temos todo o propósito e plano de Deus de uma vez, mas em aspectos parciais e relações lógicas. É assim que nós vemos, entendemos, percebemos o, o propósito ou o plano de Deus em aspectos parciais e relações lógicas. Como nossa mente é finita e como nos é impossível abranger, num único ato de compreensão inteligente, um número infinito de acontecimentos em todas as suas várias relações e aspectos, necessariamente vemos os acontecimentos em grupos separados e concebemos o propósito de Deus com eles relacionados como atos distintos e sucessivos. Mas o fato é que o plano de Deus é apenas um. Não há acontecimentos isolados. São entrelaçados, ligados entre si, formando um todo maravilhoso. Tudo muito perfeito. Cada evento que ocorre no sistema de coisas é entrelaçado com todos os outros em interminável involução. O colorido das flores e o ninho dos pássaros relacionam-se com todo o universo material. Até mesmo em nossa ignorância podemos notar um fato químico relacionado a uma miríade de outros fatos classificados sob os títulos de mecânica, eletricidade, luz e vida. O termo decreto de Deus aparece primeiro no singular, visto como Deus tem apenas um plano que inclui tudo. Ele vê todas as coisas de um só relance,
conveniência, os aspectos separados desse plano podem ser chamados decretos de Deus, mas daí não se deve inferir que a compreensão infinita de Deus avance por etapas ou em série, né? Nem pode haver qualquer possibilidade de ser esse plano uno alterado por omissões ou adições. Deus não age assim, Deus não precisa disso, né? Não é como um homem. Nem é verdade que Deus mantenha um propósito distinto e desconexo concernente a cada aspecto de seu intuito único. Não existe isso com Deus, né? Com Deus há um decreto imutável que abrange cada pormenor, até a queda de um pássaro no chão. Esse decreto abrange. É a cognição divina desde toda a eternidade. Conhecidas de Deus, como diz o texto, né? São todas as suas obras desde toda a eternidade. Atos 15, 18. Dabney, é um teólogo reformado, diz o seguinte sobre a unidade do decreto de Deus: é um ato único da mente divina e não muitos. Este parecer é pelo menos sugerido pela Escritura, que fala comumente de um propósito, um conselho. É uma consequência da natureza de Deus. Como seu conhecimento natural é de todo imediato e contemporâneo, e não sucessivo como o nosso, e a compreensão desse conhecimento é sempre infinitamente completa, seu propósito nele baseado deve ser um ato singular que tudo abrange e simultâneo. Além disso, o decreto todo é eterno e imutável. Tudo, portanto, deve coexistir sempre junto na mente de Deus. Por fim, o plano divino apresenta-se como único em sua efetuação. Causa liga-se a efeito, e o que era efeito torna-se causa. Influências de eventos sobre eventos entrelaçam-se e descem em correntes que se ampliam para subsequentes eventos, de sorte que todo o resultado complexo é interligado através de cada parte. Assim como supõem os astrônomos que a remoção de um planeta para fora de nosso sistema modificaria mais ou menos o equilíbrio e as órbitas dos demais, assim o fracasso de um evento nesse plano perturbá-lo-ia diretamente ou indiretamente. O plano de Deus é jamais efetuar um resultado à parte de sua própria causa, e sim sempre por força dessa causa. Como um plano é assim, uma unidade em sua efetuação deve tê-lo sido igualmente em sua concepção. A maioria dos erros que tem aparecido em doutrina partiu do engano de imputar a Deus essa apreensão de seu propósito em partes sucessivas, a que as limitações de nossa mente em concebê-lo nos mantêm presos. Essa foi, então, a afirmação de Dabney sobre a unidade do decreto de Deus. O poder, então, de conceber um plano em sua inteireza, de contemplar todas as suas partes de uma vez, do princípio ao fim, irmãos, não é estranho mesmo às criaturas finitas e contingentes que somos. Nós somos, né, finitos e contingentes. Verdade é que podemos modificá-lo, quer em parte, quer completamente, segundo novas ideias que nos aparecem, mas o fato é que no princípio temos um plano que constitui uma unidade. É o caso de uma planta preparada por um arquiteto. Traçando o projeto de uma construção, ele tem de pensar no conjunto das partes do edifício e em cada uma delas de per si, dos alicerces à cobertura. Qualquer alteração que possa fazer no seu plano deve-se às limitações humanas. Deus, porém, sendo infinito, não precisa modificar seu plano singular e original, que tem muitas partes, mas que é realmente um plano ou um decreto eterno, decreto único, né? Segundo, então, a segunda característica é a eternidade, que já está aí na nossa apresentação.
outra propriedade do decreto de Deus, né? Essa sua eternidade. Se Deus é eterno, seu decreto também há de sê-lo. Naturalmente é executado no tempo, em etapas sucessivas, mas foi concebido na eternidade numa única intuição. Este fato vem afirmado nas Escrituras com passagens como as que vamos ler aqui agora, Atos 15, 18, que já lemos inclusive, diz assim: conhecidas de Deus são todas as suas obras desde o princípio do mundo. Mateus 25, 34 diz: o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 2 Tessalonicenses 2,13 diz: Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Efésios 1,4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Outro texto diz: que nos salvou conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 1 Timóteo 1,9. Outro texto: Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1,20. E um outro, não, um outro não. Aqui já encerra essa parte, para outra parte que nós vamos citar mais alguns textos. Então, o que nós vemos aqui é todas as passagens, como essas e outras parecidas, que mostram que o decreto de Deus foi concebido antes do princípio do mundo e, portanto, antes de começar o tempo, ou seja, na eternidade, que é também uma realidade que foge à nossa compreensão, né? Nós somos limitados a entender as coisas no tempo. Então, quando a gente tenta pensar como é que é uma realidade na eternidade, não consegue, né? Acho muito boa a ajuda que o C.S. Lewis dá nas Crônicas de Nárnia. Quem vai para Nárnia vive bastante, quando volta para a realidade do mundo normal, natural, aliás, percebe justamente essa diferença. Parece que todos aqueles anos não, na Terra não se passaram, né? A pessoa quase que volta no mesmo tempo para a Terra. É uma tentativa de nos ajudar a mostrar que existem realidades muito além das nossas percepções. E a Palavra de Deus é o único livro que contempla e explica com clareza, com muita propriedade, todas essas realidades. O decreto de Deus, enquanto se relaciona com coisa fora de Deus, permanece como um ato no íntimo do ser divino, e é por isso eterno no sentido mais rigoroso da palavra. Daí também participar da simultaneidade da falta de sequência do eterno, né? A eternidade do decreto também implica que a ordem em que os seus diferentes elementos estão uns para com os outros não pode ser considerada temporal, mas somente lógica. Há uma real sequência cronológica dos eventos, à medida que se efetuam, mas não no decreto a seu respeito, né? Quando as Escrituras falam de um decreto a preceder outro, a ordem está na execução deles e não em sua estruturação. E isso é importante olhar nas Escrituras e reconhecer isso com humildade nas Escrituras, com honestidade, honestidade exegética e honestidade intelectual também, né? Geralmente os que não querem se submeter, se humilhar, é desonesto na exegese e na intelectualidade. São desonestos, né? No plural. Se Deus, antes de cada ato, teve a intenção de agir, quando surgiu essa intenção? Quando foi que surgiu? Nenhuma resposta será sustentável até que recuemos à eternidade. Foi lá que surgiu. Porque o conhecimento de Deus sempre foi perfeito. Para ele não há nada de novo que ocasione a formação de novo plano. Sua sabedoria sempre foi perfeita para lhe oferecer a mesma orientação na escolha de meios e fins. Seu poder sempre foi infinito para impedir qualquer fracasso ou resistência bem-sucedida, o que o faria recorrer a novos expedientes. Seu caráter é imutável, de sorte a não mudar ele injustificadamente sua própria mente.
e nada, portanto, existe que justifique qualquer adição ao seu plano original. Podemos, contudo, raciocinar mais compreensivelmente. Como vimos, é só o propósito de Deus que faz uma parte do possível tornar-se realidade. Como toda a ciência simples, inteligente de Deus esteve com ele desde a eternidade, falta-lhe de todo razão para que alguma parte do decreto seja estruturada depois de outra. Deus podia ver de uma vez tudo o que era possível. Portanto, quando ele decidiu adotar determinado plano, tinha-o por completo em sua mente infinita, quer em sua totalidade, quer nos mínimos detalhes. É nesse sentido que seu decreto é eterno, isto é, eterno em sua concepção, mas temporal em sua execução. Dá para a gente ver mais uma característica, não dá para ver todas, eu vou mostrar aqui para vocês quantas são, e é um assunto bastante interessante que nos ajuda na questão exegética e honestidade intelectual a reconhecer com humildade todas essas verdades que estamos estudando sobre os decretos e sobre a predestinação, portanto. Outra propriedade ou característica do decreto de Deus é sua imutabilidade ou invariabilidade, vamos dizer assim, né? Que nem Deus nem seus planos jamais mudam. Isto é ensinado claramente na Bíblia. Realmente não mudam os planos de Deus. No Salmo 33:11 nós lemos. Falei que iríamos ler mais alguns textos, né? Então nós temos aqui alguns. Primeiro, o Salmo 33:11, que diz assim: O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações, ou seja, não muda. Outro texto, Tu és sempre o mesmo, Salmo 102:27. Um outro diz, Eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3:6, mais conhecido. Outro texto diz, serão igualmente mudados, tu, porém, és o mesmo, Hebreus 1:12. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre, Hebreus 13:8. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, Tiago 1:17. Se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Jó 23:13. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Textos assim, irmãos, não faltam, né, na Bíblia. Não faltam, são inúmeros. E podemos fazer uma lista muito maior do que essa, aqui, analisando que vai se manter sempre essa harmonia de afirmação, nunca uma contradição. Pode existir um paradoxo, mas não uma contradição. E é importante perceber isso, né? Mas por outra, eu me deparo com pessoas que não querem reconhecer mesmo, e aí passa a desonestidade na maneira até de comparar os versos que parecem contrários, mas que são paradoxos, e daí isolam. Aquela velha tática, né, de isolar o texto e fazer uma interpretação pobre e infiel ali do texto isolado. Mas aqui nós estamos vendo claramente que o coração de Deus não muda, os pensamentos de Deus não mudam, Deus não muda. Deus é o mesmo hoje que foi antes de ter criado tudo. Ele não é mais Deus hoje, depois de ter criado, nem era menos Deus quando não havia criado. E não criou porque precisasse de alguma coisa da criação. Ele criou pela incompreensível graça de se deixar ser conhecido. Não que ele tivesse meio cansado ou coisas do gênero. Não, Deus não se cansa. Deus é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele é a alegria de toda a terra. Então, quem precisa de quem é a toda a criação que precisa de Deus. Não que Deus precise. Ele não tem nenhuma necessidade, nunca teve, nunca terá. Então, Deus não muda. Mudamos nós, que somos finitos, limitados e temporais. Deus não, Deus é infinito, ilimitado e eterno. E, por conseguinte, nele, nem ele, aliás, e nem seus planos podem mudar.
Mudamos nós devido à influência de outros seres e de circunstâncias inesperadas. Você se acidenta, você fica doente, você sofre alguma situação terrível e já muda a maneira de pensar, uma decepção, e você via a pessoa, tinha tal visão política, visão religiosa, tinha tal crença, tinha tal confiança. De repente muda porque a circunstância veio, nós mudamos. Mudamos nós devido então à influência de outros seres e de circunstâncias inesperadas. Deus, porém, é absolutamente independente de todas as circunstâncias e de todo outro ser, porque Ele mesmo é o autor de todas as circunstâncias e de todos os seres. Ele é o autor de todos os conceitos, ele é o autor de tudo. Nada existe sem Deus trazer a existência, ainda que seja um pensamento de possibilidade que nunca vai acontecer. Foi Deus quem trouxe esse pensamento, essa possibilidade, e afirmou que ela nunca aconteceria. Agostinho de Hipona declarou o seguinte: Deus não quer uma coisa agora para logo mais querer outra, mas aquilo que ele quer, ele o quer uma vez por todas e para sempre, não repetidamente. Agora isto e daí a pouco aquilo. Não quer depois o que antes não queria, nem quer agora o que antes não queria, porque uma vontade assim é mutável e nada mutável é eterno. Nunca pode haver qualquer aumento em sua sabedoria, nem surpresa para a sua presciência, nem resistência ao seu poder, e, portanto, nunca pode haver qualquer ocasião de inversão ou modificação desse propósito infinitamente sábio e justo que, por força das perfeições de sua natureza, ele tomou desde a eternidade. O homem pode mudar e muitas vezes muda mesmo seus planos por vários motivos. Pode acontecer que lhe faltou seriedade de propósito, não viu o que estava implícito no plano, ou lhe falte forças para realizá-lo. Mas em Deus nada disto se pode conceber. Seu conhecimento não é deficiente, nem seu poder, nem sua veracidade. Consequentemente, ele não precisa mudar seu decreto devido a um engano ou incapacidade de cumpri-lo, e não o mudará, visto como é fiel e verdadeiro. Isso foi o que falou o Agostinho. Então você vê que mais claro do que isso, né? Aqui só faltava desenhar mesmo. Deus realmente tem um decreto eterno que contempla todas as coisas. Então alguém vai ser salvo, nós vamos ver, né? Na predestinação, não tem como ser de outra forma a não ser Deus decretando que é, porque ninguém pode ser salvo sem que Deus tenha decidido salvá-lo. Mas se tudo isso é verdade, como podemos explicar os casos em que a Bíblia diz que Deus modificou sua atitude para com os homens e até mesmo que se arrependeu? Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu ou modificou o seu plano, ela emprega a linguagem antropomórfica, como tantas vezes acontece nas Escrituras. Por exemplo, Gênesis 3:9, lemos que Deus chamou Adão dizendo-lhe: Onde estás? Temos o direito de concluir, então, que Deus não sabia onde Adão estava, porque desejava que Adão viesse e confessasse seu pecado. Ele o procurou e fez aquela pergunta como se não soubesse onde ele se encontrava. Gênesis 18, 20 e 22 oferece-nos outro exemplo de antropomorfismo. Aí Deus fala a Abraão como alguém que, tendo ouvido maus rumores, decidiu verificar pessoalmente os fatos antes de tomar quaisquer medidas. Vale esse modo de falar como argumento contra a onisciência de Deus? Certamente não. Por conseguinte, as passagens que falam de Deus haver se arrependido, como Gênesis 6:6 e 1 Samuel 15:11, não contradizem
aqueloutras que descrevem o verdadeiro caráter de Deus sem empregar quaisquer antropomorfismo. O profeta Samuel, por exemplo, disse: a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Está lá em 1 Samuel 15, 29. E é muito interessante notar que essa passagem se encontra no mesmo capítulo onde Deus diz: arrependo-me de haver constituído rei a Saul. Veja número 23, 19, que é outro exemplo, né? Quando lemos que Deus modificou seus planos, decidindo, por exemplo, não condenar aqueles a quem antes havia ameaçado, não foi realmente que Deus mudou, e sim os homens. Quando esses se arrependeram de sua atitude para com Deus, ele retirou sua ameaça exatamente porque não muda, porque é sempre o mesmo, a aborrecer o mal e amar o bem, misericordioso, e está pronto sempre a perdoar e a aceitar os de coração quebrantado e contrito, e usa desses meios, né, de às vezes com ameaça, sensibilizar o coração humano e dizer: eu vou destruir vocês. E o coração humano, que ele conhece e sabe a dose da ameaça que precisa muitas vezes para desistir do pecado, da rebelião, do mal. Então Deus repreende, e Deus, quando os vê arrependido, com o propósito que era dele, imutável, que era justamente tratá-los, né, salvá-los, perdoá-los, Deus então segue com o seu plano inalterado. Usou de recursos por nossa necessidade. Então, às vezes, é uma ameaça de que vai nos destruir. Não é falsidade, se engano, nada disso. Se não nos arrependermos, ele destrói mesmo, ele condena. Assim como aconteceu com o povo de Deus, aqueles que não se arrependeram foram condenados. Mas quando ele, então, alcança o seu objetivo, e ele sempre alcança, ele perdoa, ele restaura o povo, mostrando ali que era a todo tempo o seu plano. O seu plano não mudou. Nós veremos no próximo estudo a característica da universalidade, da eficácia, da liberdade, da incondicionalidade e da sabedoria de Deus. Hoje nós vimos até a imutabilidade dos decretos, né? Características ou propriedades dos decretos. Unidade, eternidade e imutabilidade. Muito bem, que assunto maravilhoso, dá vontade de continuar estudando, né? Mas vamos para uma aplicação simples. Escolha confiar no governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Como é que você está nessa situação de agitação, incertezas, inseguranças que temos vivido? Nós vimos no estudo anterior sobre todo o caos que o mundo experimenta, sobre todas as decepções. E, aliás, vivemos colecionando decepções, né? No sentido de, muitas vezes, até votar num político e o político roubar o Brasil inteiro, né? Mandar dinheiro para fora e faz um estrago mesmo, faz um estrago na educação, na cultura, na ética, na moral, na justiça, na religião. É um pessoal que só respira crueldade. Você vê essas coisas acontecendo, vê a justiça só favorável ao que não presta, ao erro, à injustiça, à criminalidade, passando até a ideia de que o crime organizado avançou tanto que produziu seus próprios juízes e os colocou, como também seus políticos, nos pontos estratégicos, e por isso detém certo poder, enquanto Deus deixar, obviamente, né? Mas detém certo poder nas decisões, influenciando nossas vidas, né? Na influência de nossas vidas, nos prejudicando politicamente, economicamente, culturalmente, moral, eticamente, na segurança, enfim, né, no equilíbrio da vida em sociedade. Um Estado perverso, um Estado autoritário, ditador. O Brasil já perdeu a liberdade, parece que o povo nem sentiu falta. Será que a liberdade não é algo
não é algo importante, né? O pessoal tá vivendo um caos atrás do outro. Será que o pessoal está perdendo a sensibilidade das coisas? E você, de repente, pode estar, diante de tudo isso, alimentando inseguranças, alimentando ideias equivocadas, como, por exemplo, se Deus não, ideias de que Deus não estivesse no controle. E confiar em Deus, não cruzar os braços, obviamente, né? É aquela confiança que nos faz agir. É a confiança que nos faz não perder a paz de Deus, que excede todo o entendimento, mas nos faz agir para combater toda essa injustiça, pela certeza que temos de que a realidade não é o que parece, e não é o mal que tem a palavra final, nem a mentira, nem as injustiças, nem esses algozes arrogantes, nenhum. Quem tem a palavra final é Deus, sempre teve e sempre terá. Então, escolha confiar no governo de Deus soberano, né? Governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Que paz, que segurança, que efeito teria para nossos pobres corações e mentes mentes confiar num mundo visível ou espiritual sem os decretos de Deus. Que paz nós teríamos, né? Que segurança, que efeito tudo isso teria sem os decretos, sem a certeza que Deus decretou tudo e está tudo perfeito, embora eu não entenda todo o plano porque eu sou criatura, né? Que refúgio haveria para se refugiar na hora da necessidade e da provação? Não poderia haver nada melhor do que escuridão negra e horror abjeto do ateísmo. Devemos ser gratos porque tudo é determinado pela infinita bondade e sabedoria de Deus. Textos aqui separados são Romanos 8:28 e 11:36. Diz que um pai era ateu, né? E ensinou para o seu filho sobre o ateísmo e afirmou sempre que Deus não existe, que não é verdade, tudo que se fala na Bíblia é mentira e tudo mais. E diz que seu filho daí perguntou um dia: pai, Deus sabe que nós não cremos nele? Pai, Deus sabe que nós não acreditamos nele? É próprio do ser humano, né? Crer de alguma forma. E quando o ser humano tenta viver a realidade abjeta do ateísmo, né? O horror abjeto do ateísmo, não há nada melhor do que escuridão negra, né? Nada. Porque olha para a realidade sem Deus, sem Cristo. Mas você vê que é próprio da natureza humana perceber que isso está errado. Até uma criança percebe. Essa ideia de que não existe um Criador está errada. Essa ideia está errada. O ser humano já nasce, é o único conhecimento com o qual o ser humano nasce, é o conhecimento de Deus, que depende de ser corretamente despertado. Se, por meio das circunstâncias, ele é despertado de forma totalmente corrompida, o ser humano fica mais doente, né? Sua doença é o pecado, seu principal problema. Por isso a importância do Evangelho, da Palavra de Deus, para curá-lo, para trazê-lo a paz, a segurança que só o Evangelho de Deus em Cristo nos traz. Então, como eu gozo, como eu experimento essa paz, essa segurança? Escolhendo confiar na Palavra de Deus, no governo soberano de Deus sobre todas as coisas, naquilo que a Bíblia fala, que Jesus fala, que o Evangelho fala sobre Deus, sobre Cristo, sobre a realidade, né? Reconhecendo humildemente que Deus é Deus, que Ele é como Ele se revela na Bíblia, sem acrescentar nem diminuir nada sobre Ele, sem acrescentar algo a Ele, nem diminuí-lo de alguma forma. Quando a gente tenta negar questões como os decretos, a predestinação, é um esforço de mudar, de não querer confiar na Bíblia como ela é. E os argumentos, as justificativas são sempre humanos e pecadores,
cegos, equivocados, perversos, muitas vezes, do mal mesmo, e precisam ser reconhecidos e abandonados. Uma outra história que se conta, essa eu ouvi na minha infância, é que havia um homem pastor numa cidade pequena, que era muito piedoso, muito amigo de todo mundo, muito conhecido na cidade. E ele tinha uma filha, e esse pastor morreu. E foi aquela comoção na cidade, foi aquele sentimento de profunda tristeza, porque o povo realmente gostava do pastor. E, e sua filha, até enquanto seu pai estava vivo, era assídua na igreja, vivia muito bem como uma cristã, mas quando seu pai morreu, ela ficou revoltada com Deus, né? E aí chegou o novo pastor e soube da situação e passou um tempo tentando ver como é que ele iria na casa dela, como falaria. Ele então acertou com o conselho e foi um dia oportuno e que ele entendeu que era o momento e ele foi. Chegando lá, a primeira coisa foi só ouvi-la, né? E a primeira coisa que ele fez, e ele a ouviu bastante, e ela falava da realidade, né, do mundo caótico. Dizia que o mundo tem tantos homens perversos que deveriam morrer e não morrem, porque Deus foi levar logo o seu pai. Essa era a sua revolta. E por isso ela estava decepcionada com Deus, como conta a história, né? Decepcionada com Deus, porque levou seu pai e não levou essas pessoas perversas. Enquanto ela falava, ela fazia um bordado e o pastor observava isso. E o pastor não tinha uma palavra para tratar com ela e ficava ali em oração pedindo a Deus para que o ajudasse, desse sabedoria para ele dizer as coisas certas na hora certa, né? E, enfim, no momento certo. Bom, foi quando ele, olhando para o bordado, teve uma ideia e ele pediu o bordado para dar uma olhada. Ele perguntou: o que é isso? Ela disse: um bordado. Posso ver? Pode. E ele pegou o bordado e virou de propósito para o avesso e disse assim: eu não entendo como uma jovem tão bonita e inteligente como você gasta tanto tempo precioso fazendo um trabalho tão horrível. E aí ela levantou a cabeça, se assustou e olhou para a mão do pastor e viu que ele estava olhando o bordado pelo avesso e disse: não, pastor, o senhor está olhando o bordado do lado errado, e colocou o bordado no sentido correto. E ele olhou a obra dela e elogiou. E em seguida ele continuou e disse assim: sabe, jovem, é exatamente o que acontece conosco na nossa relação com Deus. Deus está fazendo a sua obra, fez todas as coisas e concluirá, como você está fazendo esse bordado. Só que, como nós somos criaturas, nós só olhamos a parte de baixo, o avesso, e muitas vezes não compreendemos. Parece que está tudo feio, porque tem mortes, tem dores, tem enfermidades, tem caos, tem cores escuras misturadas com cores bonitas, alegres, cores escuras com as cores alegres. Mas Deus é o Criador e Ele está olhando seu bordado de cima e o bordado está belíssimo. E nós só precisamos então confiar na palavra de Deus, porque no final tudo dá certo. Não sei porque Deus levou o teu pai, mas uma coisa eu sei: a obra de Deus é bela e perfeita. Nada está fora do lugar. Eu não sei qual foi o resultado depois dessa fala do pastor com aquela jovem, se ela finalmente reconheceu a sua rebelião contra Deus, voltou-se para Deus, se humilhou, mas é o que a gente precisa fazer. Essa é a nossa realidade. Ou a gente escolhe confiar no governo soberano de Deus sobre todas as coisas, ou a gente confia na nossa intelectualidade, é a gente que escolhe. Que Deus nos ajude, então, a escolher corretamente. Vamos orar, encerrando? Senhor, nosso Deus,
Louvado seja o teu nome, porque todas as coisas foram decretadas perfeitamente pelo Senhor, porque o teu plano não muda, porque o Senhor decidiu se revelar a um povo e no tempo o Senhor tem executado esse plano eterno perfeito. E por isso, ó Pai, desde o Éden, milhares de pessoas têm se convertido a Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Têm crido nele, têm confiado nele, porque têm sido alcançado pelo teu evangelho eterno. Por isso, esses escolhem confiar no governo soberano do Senhor sobre todas as coisas. Que essa seja, Senhor, a nossa realidade também, que todos nós que estamos tendo esse privilégio de estudar a Tua Palavra, aprendamos a confiar no Senhor, no Teu governo, escolhamos confiar no que diz a Tua Palavra, sem alteração, sem acréscimos nem decréscimos da nossa mente, dos nossos pecados, dos nossos equívocos, das nossas desonestidades intelectuais, dos nossos orgulhos, da nossa incapacidade de entender muitas coisas. Que sejamos, Pai, humildes, reconheçamos nossas limitações, mas não venhamos a colocar nelas a palavra final, porque o Senhor é o soberano sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o teu nome. Que assim, ó Pai, confiando em Ti, possamos experimentar a paz que o mundo não pode dar e que excede todo o entendimento, que é a paz de Cristo. A segurança que os nossos corações e mentes precisam. Que venhamos confiar no mundo visível ou espiritual por meio dos Teus decretos e reconhecer que tudo que tem acontecido, seja caos na política, seja na economia, seja na saúde, seja na justiça, seja na religião, na educação, na ética e na moral, seja onde for, na família, que nós possamos reconhecer que o Senhor não perdeu o controle das coisas. Tudo está perfeitamente de acordo com o teu plano eterno. E não venhamos nos rebelar contra o Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a gozar dessa maravilhosa bênção que é confiar no Senhor, no governo do Senhor sobre todas as coisas. Abençoe o nosso descanso esta noite, nosso dia amanhã, seja um dia abençoado em Tua presença. Aqueles que acompanham o estudo e ainda não têm a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que o Senhor possa alcançá-los e dar a eles graça, possa dar a eles paz, possa dar a eles a segurança que eles precisam. Nós oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, muito obrigado por Tua presença. Tenham todos uma ótima noite. Deus os abençoe.